believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Aleluia. Essa noite eu quero lhes falar de um tema muito interessante, que não é o tema que eu havia proposto para lhes falar hoje. O tema que eu havia proposto para lhes falar nessa noite, eu vou falar no domingo da ceia, que é domingo que vem, é isso? Ceia domingo de manhã, 9 horas da manhã, todos os membros da igreja presentes aqui. Então domingo de manhã, então eu vou tratar do assunto com mais propriedade, em virtude de que domingo de manhã na ceia é melhor para a gente abordar assuntos um pouco mais envolvem uma certa delicadeza para o entendimento e não sermos mal compreendidos. Todavia hoje, pode passar aí, Vani? É isso aí. Hoje eu quero lhes falar de um tema que eu e Valdinei estávamos conversando ontem e tocamos em bastante assuntos e surgiu a possibilidade. Ele disse: não, o senhor pode ministrar, porque isso tem tudo a ver, o espírito de Judas. Tem coisas muito interessantes. Se você pode tomar anotação, você perceberá uma série de coisas. A primeira coisa, nós vamos dividir essa ministração em dois momentos. O primeiro momento, pode passar, é a vida dele. Quem é ou quem foi Judas Iscariotes na Bíblia? Em primeiro lugar, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Você pode perceber isso. Eu não vou abrir os textos agora, porque nós queremos abrir os textos na segunda fase. Ele foi um dos apóstolos, portanto, dá para ler aí? Marcos 3, 13 a 19. Ele era o único que não era galileu. Era o único de fora dos 12 que Jesus separou. 11 eram galileus. Só Judas era de Quiriote, que era uma vila de Judá. Nós percebemos isso em João 6,71, quando João descreve que Judas tinha um pai que se chamava Simão Iscariotes. A versão mais comum que nós temos, a melhor tradução que nós temos para Iscariotes é homem de Quiriote. Por isso, Iscariote seria uma versão de um homem que mora em Quiriote, que era uma vila de Judá. Não era o único que era de fora. Também Judas era alguém de confiança. Esse texto é muito pesado, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 18, diz que Judas vai para trair Jesus, mas disse que Jesus estava no Monte das Oliveiras, como era de seu costume, e que Judas já sabia o lugar onde Jesus estava, porque Jesus ia muitas vezes ali com seu discípulo. Jesus conhecia o itinerário de Jesus. Ele era uma pessoa de tamanha confiança que ele sabia onde Jesus estava. Se ele quisesse trair, não tinha como não traí-lo, que ele sabia, vamos dizer assim, todos os segredos de Jesus. Amém, gente? Estão entendendo? Então ele era um homem de confiança. Não é possível, dos 12 ele foi chamado. Então ele sabia de tudo o que acontecia. Além disso, ele foi então induzido por Satanás, que é um pouquinho do histórico dele, a trair Jesus. E como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Com um beijo, o beijo da traição. Todo mundo conhece a história, sim ou não? O traidor beijou o Senhor na face, mas ele não beijou Jesus simplesmente porque ele queria fazer um carinho no Senhor. Antes de qualquer coisa, de João 13, lá na ceia, quando Jesus deu o pão a Judas, diz que entrou nele Satanás. Como é que pode o demônio entrar numa pessoa na ceia? Você vê que Deus não está brincando, a Bíblia não brinca.
e cristianismo, nós também não podemos brincar. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Está todo mundo me ouvindo aí, sim ou não? Ok? Então, vamos para a segunda fase do Judas. Camarada muito louco, né? Nós vamos abrir João 12, de 1 a 8, porque esse João 12, de 1 a 8, tem dois princípios que nós vamos escrever sobre Judas. Vamos falar sobre suas ações, seu caráter. Lá em João capítulo 12, ainda vocês não vão pensar, vocês não imaginariam que eu ia colocar o texto escrito, né? Não dá. Aí também seria muita folga dos crentes aqui, né? João 12, de 1 a 8. Esse caso é emblemático. Vamos ler? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Estão lendo aí? Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Você vê que era caro. Olha, 300 denários, um denário era um dia de trabalho. Na média hoje, o dia de trabalho custa entre 70 e 100 reais, dependendo da profissão. Um pedreiro, por exemplo, é 100 reais no mínimo, por dia. Não, pedreiro, não, 150 o dia, Sérgio faz isso. 150 dias, mas vamos baixar para 100. 300 denários são equivalentes então a 300 dias de trabalho. 300 vezes 100, 30 mil reais. Era o valor do perfume, na média. Então Judas estava bastante interessado em que isso fosse dado para os pobres mesmo, que os pobres estavam realmente precisando desse dinheiro, não é? Que desse aos pobres, 300 denários, e não se desse aos pobres. Isso disse, versículo 6, ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, não estava preocupado com os pobres, coisa nenhuma, irmãos, mas porque ele era ladrão, e tinha a bolsa. O que era a bolsa? A tesouraria, meu irmão, do grupo. Ele tinha a bolsa, e tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, ela guarda isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tem. Então Judas, essa é a primeira característica. Nós não vamos demorar não. Aliás, eu disse em 2 fases, são em 3 fases. Essa é a segunda, tem a terceira. As ações de Judas revelam muito do seu caráter. E nesse ponto do João 12, de 1 a 8, tem duas ações que revelam 2 características do seu caráter. A primeira, Judas não via problema algum. Isso aqui eu não estou te acusando, amém? Amém? Está entendendo? Estou falando do Judas. Judas não via problema algum em retirar para o seu uso pessoal, leia comigo, aquilo que deveria ser usado exclusivamente na obra de Deus e do rei. Em outras palavras, o dinheiro que ele tirava pertencia ao grupo, à obra. A obra era o assalariamento. Não, Jesus não tinha salário, mas Jesus levava consigo 12 pessoas que recebia ofertas, principalmente das mulheres
ricas, esposas de homens poderosos daquela época ali na Judéia. E as ofertas que Jesus recebia, principalmente vinha desse grupo de senhoras que eram endinheiradas e que não tinham nenhum problema em dar. Amém? Isso eu acho que Marcos nos fala isso, né? Que o Senhor, ele era sustentado por essas mulheres. Ora, Judas, quando via aquele dinheiro que era para o sustento dos 12 mais Jesus, Judas, talvez, que eu não sei, pensasse que a fonte não secava, né? Então ele podia dizer: o que tem que tirar um pouquinho, né? Para mim. Essa oferta é para Deus. Olha, esse dinheiro aqui que eu ganhei, vamos dizer assim, eu quero chegar bem profundamente. Com esse dinheiro não é meu, esse dinheiro todo é de Deus, amém? Mas Deus me permite administrar o dinheiro dele, amém? E pede que eu devolva uma parte apenas, amém? Eu não posso simplesmente pegar a parte de Deus e usar para mim, juntamente com a outra parte que eu poderia usar para mim. Está entendendo, gente? Sim ou não? Ou não está entendendo? Jesus uma vez foi questionado sobre se era bom, se era certo dar dinheiro para o governo, a César, ao governo, pagar imposto, dar dinheiro para o governo. Perguntaram para Jesus. Então o Jesus, ele chegou e perguntou: mostra a moedinha. A moeda tem uma carinha aí, ou não? Nossas moedas tem carinha, não tem carinha? Nosso dinheiro tem carinha, não tem carinha? Tem desenho lá, sim ou não? De onde vem nosso dinheiro? Do banco ou da casa da moeda? Quem dá valor ao nosso dinheiro? A casa da moeda fabrica e o governo, através do Banco Central, lastreia, ou seja, dá valor ao nosso dinheiro, certo? Portanto, o nosso dinheiro não teria valor algum se a casa da moeda se ele não fosse fabricado exclusivamente pela casa da moeda. Por isso que falsificação não vale. E se ele não fosse lastreado, ou seja, se ele não fosse valorizado pelo nosso Banco Central, amém? Se o Banco Central não disser que aquele dinheiro vale, ele não vale. Trabalhei no aeroporto por muitos anos e trabalhei quando existia a Varig, e nós transportávamos as caixas, as grades do dinheiro da Casa da Moeda. Nós transportávamos por noite, a gente carregava, tinha exército, polícia federal, era uma operação fantástica. Não sei se o Sidney se lembra, né? Nós ficava aqui no Teca, onde hoje é o quarto terminal, era ali. Então entrava por ali aqueles carros fortes, cheios de grades. Nós colocávamos em cima aqueles trilhos, com o exército o tempo inteiro, polícia federal. Nós transportávamos por noite, uma vez por mês, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de reais de notas novas, era o cheiro de dinheiro novo, é um negócio maravilhoso, né? Mas não valia nada. Tinha 300 milhões ali, não valia nada. Tinha 100 milhões dentro de uma grade, não valia nada. Por quê? Porque ainda não havia sido passado pelo Banco Central. Portanto, aquele dinheiro era só papel impresso, não tinha valor. Se você pegasse aquela nota e fosse comprar em outro lugar e a pessoa tivesse dúvida, aquele dinheiro realmente não tinha valor nenhum, a não ser que o Banco Central valorizasse aquele papel chamado papel moeda. Jesus então pergunta: de quem é a cara que está estampada aí? Aí respondem para ele: de César. Quem é que construiu o sistema?
César. Quem construiu o sistema financeiro? Os governos. Sim ou não? Então o dinheiro em última instância pertence a quem? Ao governo. Foi ele que te deu. Por isso você paga imposto. Amém? Agora, Jesus diz: dá a César. É de César. Não me importa se o dinheiro quem lastreou foi ele, quem valorizou foi ele, quem construiu foi ele, quem cunhou foi ele. Ele tem o direito de te pedir quanto ele quiser de impostos. Agora, na outra parte, você também não pode negar a Deus. Ora, irmãos, se Jesus estava falando de moeda, de dinheiro com a casa de César, você acha que Jesus estava falando de quê com dar para Deus o que é de Deus? O judeu que estava ali, os discípulos, os fariseus, todos que estavam ali sabiam que Jesus estava falando do imposto do templo. O que é o imposto do templo? O dízimo. Ora, não está escrito dízimo ali naquele texto, entende? Mas o texto fala sobre o imposto do templo. Amém, gente? Está implícito. Porque o contexto histórico se refere ao imposto do templo, que era 10% da renda das pessoas. Portanto, um judeu naquela época pagava 2 impostos: o de César, que cunhou o dinheiro, que exigia o imposto, também de 10%, e o imposto do templo, que ele também ofertava no templo os seus 10%. Sim ou não? Agora estamos diante de Judas, que está com o dinheiro do grupo, do ministério de Jesus, à sua disposição. O que Judas faz? Judas sabe que o dinheiro de Deus, ou do reino, ou da obra, deve ser usado exclusivamente para a obra. Se Jesus tivesse que enviar pessoas para outras nações e custeasse o dinheiro para essa viagem, sairia da bolsa de Judas. Sim ou não? Se fosse de outra maneira, estão entendendo? Se fosse nos dias de hoje. Ora, se nós queremos abrir um ministério em determinada cidade e queremos, por exemplo, alugar um local e mandar um pastor para lá, sai da onde esse dinheiro? Do reino, das ofertas e dos dízimos do reino, da obra. Amém? Amém? No entanto, Judas, como alguns nos dias de hoje, esse espírito de Judas ainda vive até hoje, não tem problema, não vem problema em tirarem dinheiro que pertence à obra e ao reino de Deus, e não pertence a mim, pertence à obra e ao reino de Deus, não pertence aos pastores. Amém? Amém? Os pastores, os que recebem seus salários também dos recursos investidos na obra. Amém? Mas o dinheiro todo da obra não pertence ao pastor. Sim ou não? Porque é da obra, não é só dele, ele tem um salário, quando tem. Mas muitas pessoas como Judas, hoje, não veem nenhum problema em retirar para o seu uso pessoal o dinheiro que eles deveriam ofertar na obra. Eu tenho dito desde quarta-feira, olha o que eu tenho falado, desde quarta-feira, eu tenho dito, inclusive hoje de manhã no estudo do Apocalipse, eu também tirei uma parte e falei sobre isso, na Comunidade Batista Bíblica. Como é o nome dessa igreja aqui que a gente está? Tem gente que não sabe o nome não, só vê lá, é CBB. Como é o nome dessa igreja? Como é o nome desta comunidade de fé? Na Comunidade Batista Bíblica, a qual você frequenta, faz parte, é membro, só há uma possibilidade da pessoa não ser dizimista aqui. Eu tenho dito desde quarta-feira, se ele não trabalhar.
E ainda há pessoas que não trabalham, mas fazem bico e ganham dinheiro. Eu tenho falado as mesmas palavras e vou continuar repetindo. Só há uma maneira de você não ser um contribuinte assíduo nessa igreja: é se você não ganha nada, é se você não trabalha. Mas se você trabalha, você tem a obrigação, eu quero usar essa expressão, mas não no sentido de que eu vou pegar os seus pés, virar de cabeça para baixo e obrigar você a dar nada. A obrigação, porque você tem a obrigação bíblica de entregar a Deus o que pertence a Deus para a obra de Deus, no sentido de obediência à palavra de Deus, não no sentido de que você foi pegado pela coleira, amarrado em um lugar, e alguém foi com você no banco, que é assalto, e diz: tira aí agora o dinheiro. Aí é roubo. Ninguém fez isso com você, ninguém faz isso aqui. Sim ou não? Todavia, se você trabalha, se você ganha algum tipo de dinheiro, se você faz um bico, qualquer que seja, se você ganha algum recurso, a tua obrigação, mais que obrigação, a tua obediência para com Deus é de entregar o teu dízimo e as tuas ofertas. Não há nenhuma possibilidade de você não fazer isso, a não ser que você não ganhe nada. Diga amém. Diga: eu estou entendendo. Eu espero que você esteja mesmo, porque se você não entender isso, você está debaixo do espírito de Judas. E eu não estou te amaldiçoando não, eu estou falando o que ele fez. Nós lemos o texto. Ele simplesmente tirou o que era a parte de Deus. Pedro, João, Judas, Mateus, essa turma toda não estava trabalhando mais, então eles não estavam produzindo mais renda. Então Judas não tinha mais o que ofertar. Amém, gente? Mateus não tinha mais o que ofertar. Agora eles estavam recebendo ofertas para sobreviver. Amém, gente? Agora, mesmo recebendo ofertas para viver aqueles 3 anos com Jesus, e posteriormente eles continuaram fazendo isso, isso não significa que eles tinham a autoridade de fazer o que quisessem com aquele dinheiro, porque aquele dinheiro pertencia à obra e ao reino de Deus. Da mesma forma, o seu salário não é todo seu. Aliás, seu salário não é seu em hipótese alguma, porque ele pertence a Deus. Se Deus é teu dono, o teu salário é de Deus também. Só que Deus não está dizendo para você entregar seu salário na igreja. Isso é pecado, a não ser que Ele tenha falado com você e você entendeu, e aí é outra coisa. Mas ninguém pede isso. Tem igreja que pede. Esse é problema dessas igrejas que pedem. Nós não fazemos isso, que isso não é bíblico. Deus não mandou fazer nada disso. Deus conhece nossas limitações, Deus conhece nossos problemas, Deus inclusive conhece nossas necessidades. E o Deus que conhece nossa necessidade sabe, ao nos pedir dízimos e ofertas, que nós podemos dar, mesmo tendo necessidades. Porque uma coisa eu tenho dito aqui: não há ninguém pobre, tão pobre, que não tenha nada para oferecer. Segundo lugar, no mesmo João 12, de 1 a 8, vá para o ponto 2 aí, meu filho, pode entrar. O discurso de Judas não era compatível com sua prática financeira. O que é que Jesus queria? O que é que Judas queria? Que vendesse o negócio caro para dar aos pobres, de boca. O discurso dele, a fala dele. Quantas pessoas dizem assim: eu quero pegar meu salário, mas eu quero comprar de cesta básica para dar para os pobres. Não precisa não, que a gente tem um acordo com o Banco Social e a gente dá cesta básica através da nossa ONG. Amém? Amém. Eu estou falando a verdade, ok? Então você não precisa comprar cesta básica para ninguém não. Nós temos uma ONG e a ONG dá. Deu um sorrisinho? Não, eu não preciso que você compre cesta básica para dar para ninguém da igreja ou para um pobre. Nós temos um contrato com o banco de alimentos da cidade. Um contrato. Amém? Amém. E nós podemos pegar o que precisa. Não tem muitos dias, o banco de, não sei se é o banco de alimento, o Fundo Social de São Paulo, que tem a sede em Santo André, pediu para nós buscarmos lá mais de 15 caixas de doação, roupas, comida, repelente para as mães grávidas para o Zika vírus. Nós doamos lá. Amém?
Então você não precisa gastar seu dinheirinho com cesta básica para ofertar para os pobres, não. A gente já tem o caminho para fazer. Isso não é de Deus. Não precisa. Amém, gente? Nós precisamos do seu compromisso mensal com o teu dízimo e com tua oferta, as ofertas alçadas. Nós não queremos que você entre no espírito de Judas com esse discursinho de ajudar pobre e não fazendo nada pela obra de Deus. A maioria das pessoas que dizem que quer ajudar pobre não faz nada. Amém? Se brincar dá R$5. Eu queria saber da Francisquinha, mas eu acho que ela não está aqui. Eu queria saber se no domingo passado nós conseguimos o dinheiro dos R$5 que a gente pediu. Conseguiu todo? Metade. Mas o discurso de ajudar o pobre está na boca de quem não deu. Não de todos, claro. Não, mas tem que ajudar os pobres, a gente tem que abençoar as pessoas. As pessoas precisam tanto. Cara, eu te pedi R$5. Pedi R$5 para a gente fazer o caminho para as crianças aqui. Precisava de 200, conseguiu 100. 90, menos da metade. Mas tem um discurso de ajudar o pobre. Estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Fala de ajudar o pobre, mas não consegue dar R$5 para ajudar o caminho das crianças. Discurso não é compatível com a prática financeira. Fala muito, mas dá pouco. Não, quando for fazer isso, né, Rodney? Eu vou dar, quando for para comprar isso aqui, eu vou dar metade. Agora nós já temos a técnica correta. Você vai dar na hora que você falar. Você vai dar na hora, é mesmo? Passa agora o dinheiro, em nome de Jesus. Vamos começar com você. Então Judas tinha um discurso, não era um discurso compatível. Ou seja, ele falava, mas não vivia. Muitos crentes falam, eu contribuo, eu quero ajudar, eu quero abençoar, mas nunca fazem. Não vale a pena. Terceiro, estamos encerrando, viu? Terceiro lugar, aí Mateus 26. Mateus 26, do 14 a 16, Judas sai e vai trair Jesus. Eu não vou ler o texto inteiro não, mas você pode abrir aí. Ele sai para trair Jesus. No meio do caminho eles perguntam, o que é que vocês vão me dar para eu entregar ele? Ele diz, a gente dá um dinheiro aí, 30 moedinhas de prata. Ele aceita, e a partir daquele momento, está escrito nesse texto aqui, ele quer encontrar oportunidade para atrair Jesus. O espírito de Judas faz o quê? Ele não vê problema, o Judas, em trair. Lê aí, gente. Vocês não estão lendo não, vocês não sabem ler não, gente. Ele não viu problema em trair. É grave o que eu estou falando? Não, isso é simples. Ele não viu problema em trair seu líder, e ainda faz me rir no processo. Ele, além de trair o seu líder, ele ainda quis ganhar alguma coisa no processo. Esse é o espírito de Judas. Espírito de traição. Espírito que não tem fidelidade com o outro, com o seu líder, com aquele que está ministrando sobre sua vida, com aquele que Deus colocou sobre sua vida. Deixe-me lhe dizer uma coisa: todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo. A unção do Santo permanece em nós. Quem nos unge é o Espírito Santo. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. Cada um dessa igreja é ungido pelo Espírito Santo, os que são de Deus. Todavia, existem os líderes espirituais, os guias que Deus colocou sobre tua vida, e a esses líderes você deve honrá-los e obedecê-los. Não que eles sejam mais ungidos pelo Espírito do que você, não, mas porque Deus tem algo sobre a vida deles para guiar a tua. Mas Deus também
não impede nesse processo de colocar pessoas debaixo da tua liderança para você também abençoar. É uma cadeia. Ele não viu problema em trair seu líder e ainda ganhar alguma coisa no processo. Esse é o espírito de Judas. Gente que gosta de trair e ainda ganha alguma coisa, ganha um cargo, ganha alguma função, ganha algum status com outra pessoa, denuncia ali, finge alguma coisa para levar vantagem. Aquele tipo de gente, perdoe-me dizer isso aqui, não é o seu caso. Nós não temos nenhum caso desse aqui na igreja, graças a Deus, porque nós não fazemos isso com pessoas que vêm dos ministérios pentecostais. A pessoa chega do ministério pentecostal aqui, não tem oportunidade aqui na igreja. Eu queria oportunidade para pregar, meu filho, aqui não é assim não. Eu queria oportunidade para dar uma palavra, aqui não é assim não. Aqui é a comunidade batista bíblica, meu irmão. Você conhecer a Bíblia, você prega. Não conhecer a Bíblia, ainda leva um tempo. Sim ou não? Então a gente não dá oportunidade, a gente não tem aquele negócio, fazer reteté, dar oportunidade aqui no altar não, para fazer bagunça. Então, como nós não temos esse padrão, nós não temos o problema que vou lhe relatar. Algumas pessoas vêm de outros ministérios, nesses casos aí, metendo o pau no pastor da outra igreja. Por quê? Quando ele mete o pau no pastor da outra igreja, no outro ministério, ele ganha confiança nesse outro que ele está chegando. Ele sobe. É o espírito do Judas. Estão entendendo? Estão entendendo? Ele vai ganhando, ele vai entrando com traição, esperando o momento oportuno para dar o golpe. Graças a Deus nossa comunidade não tem isso. Se tiver, Jesus queima. Em quarto lugar, eu espero que Jesus queime mesmo, porque não dá para segurar uma turma dessa não. Em nome de Jesus eu peço demissão urgente. Mateus 27, já estava em Mateus 26, você vai para Mateus 27, lá no versículo 3 ao 10, Judas chega lá, quando percebe, lá em Mateus 27, o versículo 3 começa assim: e vendo Judas que Jesus foi condenado, pelo menos na versão que eu estava lendo, ele sentiu remorso. Na minha versão que eu estava lendo está assim: ele sentiu remorso. E o que é que ele fez? Quis devolver as moedas que ele recebeu no processo da traição. Aí ele foi devolver as moedas. Os fariseus não quiseram a moeda, ele não quis sair com as moedas. O que é que ele fez? Jogou lá. Os fariseus disseram: olha, não dá para ficar com essas moedas aqui não, que essas moedas aqui tem preço de sangue. Essas moedas aqui é preço de traição. Nós não queremos nada com isso aqui, nosso dinheiro é amaldiçoado. Dinheiro amaldiçoado. O que é que a gente faz? Compra um campo aí qualquer, né? E a gente homenageia o campo com o nome do que o cara fez, para ninguém nunca mais esquecer dele. Acéldama, campo de sangue. Judas sai e vai fazer o quê? Se suicida. Olhe, Judas demonstrou remorso, mas nunca arrependimento. Espírito de Judas é assim, ele chora todo dia por cometer o mal contra você, mas nunca se arrepende, volta de novo a fazer a mesma coisa, e chora, é pego no flagrante, entende? Todo dia o espírito do Judas, todo dia chora mais um pouco, e ele chora, nossa, eu não devia ter feito isso, puxa, estou me sentindo muito mal que eu fiz, fui pego até no flagrante, os irmãos viu ou não viu, mas eu sei que eu estou fazendo errado, que eu não devo fazer isso, mas no outro dia, tudo de novo. Sabe o que é isso? Mas não é, porque o que é arrependimento? Seminaristas dessa igreja, o que é arrependimento? Dar uma volta e seguir em outra, mudar a mente.
Eu fazia, mas aí eu não quero fazer. Ora, gente, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, eu sei que eu vou chorar, eu sei. A gente diz: olha, eu me arrependi de ter feito. Não se arrependeu, porque se tivesse se arrependido, não teria voltado a fazer. Isso não é só em adultério, não é só em prostituição. Isso é nos relacionamentos, no dia a dia, todo momento. Se a pessoa realmente se arrepende, ela não fica dizendo isso para você: ah, me arrependi de ter feito, ah, me arrependi de ter feito, ah, me arrependi. Mentira. Se arrependeu nada. Você só sentiu um remorsinho, deu uma remoidinha, você deu uma choradinha, mas você não quer mudar. Espírito, esse tipo de mensagem faz dormir o indivíduo que não quer mudar. É uma ação demoníaca. Judas demonstrou remorso, mas jamais passamos a terceira fase. É só por enquanto. O que a gente espera de alguém que combate o espírito de Judas? Repete essa pergunta para outra pessoa que está ao seu lado, atrás de você. O que é que a gente espera? Vou perguntar a você, Vânia. O que é que a gente espera de alguém que combate o espírito do Judas? Essa é uma pergunta séria a se fazer. As respostas são igualmente sérias. Primeiro, que seja fiel, levantado. Aleluia. Quer combater o espírito do Judas? Seja fiel. Mês a mês, semana a semana. Amém? E você está combatendo. Segundo, tá pequenininho porque eu tinha que aumentar essa letra aí, mas tudo bem, agora não dá mais. Que a sua prática financeira seja um eco das suas palavras, ou seja, você contribui não só de palavras, você contribui de verdade. Você põe teu dinheiro lá, você entrega teu dinheiro aqui no altar. As pessoas falam assim: isso aqui não é altar, isso é uma plataforma, é um púlpito. Não é púlpito, púlpito é isso aqui, aqui é outra coisa. Aqui poderia ser chamado de plataforma, eu chamo de altar. Por que eu chamo de altar? Ah, porque eu acho bonito? Porque eu vejo uma representação. Assim como a ceia, o pão e o cálice, assim como o batismo, assim como o candelabro. A pessoa pensa assim: não tem o candelabro do Novo Testamento. Quem disse? Não leu Apocalipse. Porque em Apocalipse Jesus anda no meio dos 7. A versão está castiçal. Gente, o que é castiçal? Ô bobinho, castiçal é candelabro. O que simboliza o candelabro? Não é Jesus. Jesus não é o candelabro. Amém? Amém. O candelabro simboliza a igreja. Jesus anda no meio dos 7 candelabros das igrejas. Por isso, quando nós colocamos um candelabro aqui, nós estamos colocando a representação da igreja, não de Jesus. Então, da mesma forma, a plataforma eu chamo de altar. Por quê? Porque tem uma representação simbólica. Aí é muito mais espiritual, é muito mais valioso do que você tratar como um mero objeto, dizendo que somente a fé é suficiente. É uma desculpa sem sentido. Se fosse a fé suficiente, eu poderia fazer como a congregação cristã ou os testemunhos de Jeová. Tomamos a ceia apenas uma vez por ano, enquanto na Bíblia a ceia era semanal.
A gente pode tomar uma vez por ano. Ceia não significa nada mesmo. É só um objeto. Para que batizar? É por isso que determinadas igrejas batizam jogando uma aguinha na cabeça, porque não dão significado real ao batismo. Não veem o batismo como mergulho. Da própria palavra, baptizo, mergulho, mergulhar completamente, imergir, ser envolvido totalmente, é o significado de baptizo. Ora, como eu não estou preocupado com esse simbolismo, e batismo não significa muita coisa para mim, jogo a aguinha na cabeça dele que tá bom. Porque perderam o significado profundo das verdades. Da mesma forma com a plataforma, suba a plataforma, coisa mais estranha. Podemos dizer, suba ao palco. Ora, tanto plataforma como palco dá no mesmo, e os palhaços ficam aqui em cima fazendo papagaiada. Falta de respeito. Sua prática financeira tem que ser um eco de suas palavras. Você fala aquilo que você realmente faz. Você faz aquilo que realmente fala. Terceiro, vamos acabando, viu? É só ter esse pedacinho. Terceiro, saiba ser fiel. O que é que eu espero? O que esperamos? Não é só eu não, que todos esperam de alguém que combate o espírito de Judas, que não faça o que Judas fez, traindo seu líder, mas que seja fiel à sua liderança e à sua comunidade de fé. Quantas pessoas falam mal da sua própria igreja? Quantas pessoas não defendem sua própria igreja, seus próprios pastores, no meio das conversinhas lá, ficam falando um monte de bobagem, concordando com tudo quanto é coisa errada, para não sair feio na fita, para não ser politicamente incorreto, para ficar bem com todo mundo. É verdade mesmo, né? Realmente tem uns pastores aí que não valem nada. E os teus? O meu, né, tá tentando fazer direitinho. Que isso, rapaz? E a tua igreja? A minha igreja não sei. Até hoje ainda não sei. Eu estou indo lá. É tipo assim, eu estou indo lá. Não é minha igreja, eu estou indo. Eu fiquei sabendo aí que tua igreja, o pessoal dá dízimo lá, né? O pessoal diz, não, lá não é obrigado, né? A gente dá sim se a gente sentir no coração, porque a própria Bíblia diz: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Eu tenho um negócio contra esse texto e vou lhe dizer por quê. Nunca disse isso, mas lhe digo hoje. Esse texto se refere ao quê? A que oferta? Não. Que oferta? A oferta para os pobres da Judéia. Esse texto não se refere à contribuição normal da igreja. Esse texto nem sequer se refere à contribuição que Paulo disse lá aos Filipenses: que bom que vocês contribuíram com o meu sustento, eu estava precisando mesmo. Oferta missionária. Filipenses tem a oferta missionária lá que deram para Paulo. Vocês já leram a Bíblia, amém? Está lá a oferta missionária. Então quer dizer, esse texto fala exclusivamente de oferta para a comunidade pobre da Judéia. Não é sobre a contribuição normal da igreja para o sustento da igreja local. Paulo chega, por exemplo, em outra carta aos Coríntios: de outras igrejas rejeitei salário para vos servir. Ora, como é que essas igrejas tinham dinheiro para dar salário a Paulo, para Paulo ficar lá trabalhando para elas? Ninguém nunca perguntou isso. De outras igrejas rejeitei salário por amor de vós, para vos servir. Como é que as outras igrejas tinham dinheiro para pagar salário a Paulo, para querer Paulo lá? Está escrito na Bíblia. Então, Paulo não está falando de dízimos e ofertas normais. Paulo está falando de uma contribuição específica para os pobres da região, que ele ia enviar lá a oferta. Amém? Não está falando da contribuição normal. E as pessoas usam esse texto de Coríntios
8 e 9, para falar que essa é a regra da igreja, e não é. Amém? Agora, quando Deus quer dar um assunto novo sobre o tema que ele já tinha falado, Jesus disse assim: ouviste? Está escrito isso lá. Ouviste o que fosse dito aos pais? Assim, assim, assim. Eu, porém, vos digo. Aí ele dá uma nova interpretação. Todas as vezes que o Novo Testamento precisa falar uma coisa nova sobre um assunto que Deus já falou, o Novo Testamento diz: eu, porém, vos digo. Ou agora temos que entender assim. Por exemplo, o Novo Testamento menciona uma série de fatos novos, como por exemplo a ceia, como por exemplo o batismo, como uma série de outras coisas novas, como por exemplo o significado da ressurreição de Jesus. Tem um capítulo inteiro, 1 Coríntios 15, sobre o significado da ressurreição, e em outro lugar não tem. Amém, gente? Estou entendendo? O Novo Testamento se cala, por exemplo, sobre bebidas fortes, só fala sobre o vinho, mas não fala sobre bebida alcoólica. No entanto, o Novo Testamento tem uma série de textos contra bebidas fortes, misturadas, alcoólicas. Por que o Novo Testamento não menciona? É porque a gente pode beber vodka? É porque a gente pode beber cerveja? É porque a gente pode encher a cara de Smirnoff? Porque agora tem limão nela? Porque a gente pode beber caipirinha na garrafinha? Tem alguma coisa errada com essa noção. A Bíblia é uma unidade. Não existe na Bíblia Velho e Novo Testamento. A Bíblia chama a ela mesma de Escrituras. Velho Testamento é a aliança que não serve mais, sacrifício de animais e ofertas pacíficas pelo pecado. Novo Testamento é o sangue que foi derramado para pagar todas essas ofertas. Uma oferta só é suficiente para pagar todos os nossos pecados, o sangue de Jesus. Isso é Novo Testamento. Novo Testamento não são escritos, Novo Testamento é um ato de Jesus. E agora pode chegar na Bíblia, você pode ler, no final do culto você vem até a mim e diz assim: puxa bispo, mas eu li esse texto aqui, esse está dizendo assim, eis que este aqui é o Novo Testamento, esses escritos novos, ou alguma coisa parecida. Não existe isso na Bíblia, não existe isso no Novo Testamento. Amém? O que existe é uma aliança. Deus se relacionava com o homem de uma forma. A antiga aliança era o sacrifício, essa não serve mais. Deus estabelece uma nova aliança, um novo sacrifício, esse é o que vale. Por último, então seja fiel à sua liderança e à sua comunidade de fé, amém? Eu não precisava dizer isso, mas defenda a sua igreja, defenda seus pastores, defenda seus líderes, defenda a sua comunidade de fé, defenda as crenças da sua igreja. Por último, a gente espera que alguém que combate o espírito de Judas saiba reconhecer seus erros e faça a coisa certa. Novamente, o arrependimento, não para fazer a coisa errada de novo, mas fazer a coisa certa. Amém, gente? Você tem uma oportunidade hoje, meu irmão e minha irmã, de voltar ao começo. Os que precisam se arrepender, de submeter-se à palavra e à vontade de Deus. Vamos ficar em pé. Vocês já leram aquele texto que eu mandei vocês lerem sobre o tempo que você dá da semana na igreja? Está lá no Face do Bispo. Rola ele bastante, você vai lá. O tempo que você entrega, está no site da igreja. No site já está em cima. O tempo que você entrega para a igreja durante a semana. Se você viesse todos os dias aqui. Ninguém viu a semana passada, que ele conta quantos entram. Cansa nessas palavras, pesa, né? Mas são verdades. Eu falei bem devagar a verdade, não foi, Dinho? Não foi gritante, não foi assim com ódio, não foi com raiva, foi? Não, graças a Deus. Também não vai dizer que foi na minha frente, não vê todo mundo, né? Mas se foi, tu fala. Vamos orar. Pai, nós te louvamos.
Nós te agradecemos, te bendizemos. Colocamos nossa vida diante do Senhor nessa noite apenas para te dizer: não queremos ser como Judas. Nós cantamos musiquinhas como Zaqueu, como Josué, como Abraão, mas nós precisamos nos lembrar de não sermos como alguns. A carta de Judas e de Pedro dizem: seguiram pelo caminho de Balaão, seguiram pelo caminho de Coré. Demas me abandonou amando o mundo presente, diz Paulo aos Colossenses. Nós não podemos ser como esses homens. E hoje nós falamos de uma biografia, uma pregação biográfica de um homem que tem muito a nos ensinar com suas ações. O espírito de Judas é uma tendência, não é um demônio, não é uma entidade. O espírito de Judas é uma tendência da pessoa, é uma intenção que a pessoa tem, é uma motivação lá dentro. Isso é um espírito que eu falo, não é demônio. Portanto, esse espírito de Judas subjaz e está presente, às vezes nas nossas vidas, sem a gente perceber que nós estamos agindo exatamente como ele agiu, sem o devido respeito, sem escrúpulos, sem fidelidade, sem amor à obra, aos nossos líderes. Judas não amava Jesus. Judas não amava Jesus. Judas não foi fiel a Jesus. Judas não foi fiel ao seu ministério a tal ponto de, em Atos capítulo 1, Pedro dizer, quando foi substituir o apóstolo, ele teve ministério conosco, mas não foi fiel ao seu ministério. Por isso sobre ele se tornou o que está escrito no Salmo: fique deserta a sua habitação. Pedro disse isso em Atos capítulo 1, e outro ocupe o seu lugar, porque ele não foi fiel ao seu próprio ministério, ele não foi fiel a Deus nos recursos financeiros, e a gente acha que pode ter desculpas e justificativas, às vezes até bíblicas, para não ser fiel, para não fazer a coisa certa. Judas foi alguém que pecava, errava e só sentia remorso, mas nunca se arrependeu, porque se tivesse se arrependido, tinha mudado de vida e não se suicidado. Pedro errou, mas se arrependeu amargamente, e o Senhor deu a Pedro segunda oportunidade. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Apacenta meus cordeirinhos, vai fazer a minha obra, vai fazer a coisa certa de novo, mais uma vez. Acerta agora, Pedro, acerta agora, Pedro. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, você tem a oportunidade de dizer a Deus: eu vou ser fiel. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vou ser fiel à minha igreja, vou ser fiel aos meus bispos, meus pastores, vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas, vou ser fiel no meu tempo, no culto, na célula, no culto doméstico, nos cultos de homens, de mulheres, de jovens, na escola bíblica dominical, nas congregações, na obra missionária, nos cultos especiais. Eu vou ser fiel com o meu tempo, com minha vida, com minha adoração. Eu vou oferecer ao Senhor
uma vida de qualidade. Você tem a oportunidade de dizer isso. Eu não vou chamar você à frente, eu não vou expor você de forma alguma, mas aí em seu coração você tem a oportunidade de não sentir remorso. Você tem a oportunidade de se arrepender de verdade. Aleluia. E dizer: eu vou mudar para sempre. Glória a Deus. Não vou voltar a sentir remorso. Vou me arrepender de verdade e fazer as coisas certas dessa vez. Em nome de Jesus. Olha para o coração de cada um, recebe dízimos e ofertas, recebe a fé. Abençoa a semana dessas pessoas. Abençoa, Senhor, a casa deles, a família deles. Abençoa as esposas, os maridos, os filhos, os pais, as mães, as pessoas que moram sozinhas. Abençoa. Dá graça. Não é tempo de brincarmos de ser crentes, porque o Senhor não está brincando de ser Deus. Ouvimos isso semana passada. Eis-nos aqui para te dar o melhor de verdade, em nome de Jesus.